tarde! É um prazer estar com vocês aqui hoje, um pouquinho nervosa, né? Pouquíssimo tempo atrás, o Fábio aí, ele começou um dia desse, ele começou cedo, por isso que ele já está há tanto tempo, né? Mas um dia desse eu estava aí, desse lado, eu estava começando aí, eu estava aí na peleja, tentando, buscando, né? A oportunidade que vocês tanto anseiam, né, que é a aprovação aí no vestibular, seja no vestibular de alguma universidade pública, seja ingressar aí com algum auxílio do governo em alguma universidade particular, ou seja, o tão almejado Enem, né, que é chegar lá. Então, eu já estive no lugar de vocês, eu sei exatamente a sensação de estar aí, de estar no sábado, de tentar, de buscar e a sensação de estar aqui também é uma emoção muito grande, né? Agradeço aí a oportunidade que o Fábio aqui está me dando também. É muito bom poder retribuir, como ele mesmo fala, a gente está aqui retribuindo o que um dia eu recebi de tão bons professores, né? Eu espero estar à altura também desses bons professores aqui hoje e ajudá-los também, conseguir retribuir, conseguir passar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi para vocês que tanto anseiam e tanto querem chegar, né? Seja qual o objetivo, sejam ser professores, doutores, advogados, a profissão que vocês escolherem, eu espero que vocês consigam, tá, gente? Muito obrigada pela recepção. Vamos lá, professor Jorge. Obrigada. Fica à vontade, querida. Vamos aqui começando, né? A gente vai começar aí pela geografia. E o nosso primeiro slide aqui, ele vai falar um pouquinho sobre a urbanização desordenada. Gente, um tema que está sempre presente no Enem, nos vestibulares, é a questão da urbanização, tá? Não é um tema recente, não é um tema que começa de agora. Óbvio que a gente teve todo um processo de urbanização para que a gente chegasse à estrutura urbana que nós temos agora, organizada ou desorganizada, ou como o próprio nome já diz aqui em cima, ó, desordenada. Essa urbanização desordenada, ela tem uma definição específica. E por que é que ela tanto cai? Porque é justamente pós aí a Revolução Verde, né, aí no período em que nós iniciamos o processo de desenvolvimento tecnológico no campo, em que houve a substituição no campo do homem pela máquina e o êxodo rural, a concentração das pessoas na cidade, que a gente passou a ter uma grande quantidade de pessoas vindo para os núcleos urbanos. Então, o que é essa ocupação desordenada, essa urbanização desordenada? Um fenômeno que ocorre aí quando o crescimento e desenvolvimento das áreas urbanas não são planejados de forma adequada. E isso ocorre normalmente quando a gente tem aí esse crescimento desenfreado da população nesses centros urbanos. Algo a adicionar, professor? Tranquilo. Perfeito. E, obviamente, a gente tem uma chargezinha aqui, que é para a gente observar, né, o que é que acontece, como é que se dá e onde é que a gente pode enxergar esse processo, tá? A charge aí tem duas pessoas, é um casal, eles estão observando a cidade um pouquinho de longe, né? E uma das pessoas fala assim: veja, querido, a cidade está crescendo em nossa direção. Então, isso significa dizer que a cidade está inflando, está aumentando, né? Eu tenho um aumento aí da cidade, o desenvolvimento, o crescimento da cidade. E aí, o que é que ele responde? Sim, querida, em breve faremos parte dela. Mas aí eu quero que vocês observem a discrepância, a diferença entre a cidade que está crescendo e a cidade em que essas duas pessoas moram. Será que eles vão, de fato, fazer parte da cidade com todas as benesses, com todos os benefícios que a cidade tem a oferecer? Será que eles vão conseguir participar de toda essa questão da urbanização, esses prédios, essas construções que estão chegando aí para eles? Ou será que eles vão ser retirados dali para que aquela área dê espaço a essa urbanização? Então, tem vários porquês aí dentro dessa mesma charge, né? A gente pode fazer várias interpretações. E, obviamente, que esse desenvolvimento, essa urbanização desordenada, ela tem consequências. Óbvio que o crescimento, o desenvolvimento de áreas, né, urbanas, sem um planejamento urbano, né, vai ter consequências não só para a população, mas também para o meio ambiente, para tudo que está incluso aí nesse meio, que está incluso no meio desse crescimento desordenado. E quais seriam essas consequências? Prejuízo
para a saúde pública, para a qualidade de vida, efeitos ambientais como a poluição dos rios, recursos naturais, proliferação de doenças. Então, a urbanização desordenada, sem o planejamento adequado, tem as mais variadas consequências e, obviamente, tanto para a questão social, quanto para a questão da saúde pública, quanto para o planejamento urbano, tudo isso aí acaba sendo incluído, tá? E o que a gente pode ver na charge é justamente o que eu saliento aqui embaixo. Falta de saneamento, de planejamento, impacta em todos os seres vivos que estão presentes no ambiente. Desde dos animais, dos pássaros, até nós, seres humanos, né, que estão presentes ali. Bom? Alguma coisa? Tranquilíssimo. Só lembrar, galera, boa tarde, oficialmente, boa tarde. Olha só, você está vendo esse assunto aqui que a professora está falando? Vou fazer uma aposta aqui agora, vocês vão me cobrar lá em novembro, tá? Vai cair espaço urbano. Com certeza. Se liga. GG, como é que tu tem tanta certeza assim? Quem aqui conhece a matriz de referência do Enem? Levanta o braço. Poucos. Tá ligado, né? Vocês têm que baixar a matriz de referência do Enem, porque é o documento que orienta vocês a fazer a prova. Se liga, você vai lá, ó, bota no Google, matriz de referência do Enem. Se você pegar lá em Ciências Humanas, habilidade 19, galera, habilidadezinha 19, ela diz assim, ó, reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Então vai ter uma questão ou duas da habilidade 19, o que a nossa querida professora está falando. Exatamente, tá? E é recorrente, né? Seja no Enem, seja no vestibular, seja em concurso público, porque é uma questão que impacta diretamente na nossa vida, no cotidiano, né? E é uma questão que também cabe muita interdisciplinaridade, por isso que é tão importante, tá bom? Vamos lá. E aí a gente, para fechar com chave de ouro esse tema, essa habilidade, a gente tem aqui uma questãozinha sobre a urbanização desordenada, tá? Vamos aqui ler. O maceiro, a mulher e 4 filhos, dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão, coberta de zinco. A água do mangue na maré cheia ia dentro de casa. Os maruins, de noite, encalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha ocasião que fedia, e os urubus faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Perto da rua lavavam couro de boi, pele de bode para o curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo. Ciscavam a lama, passeavam banzeiros pelas biqueiras dos mucambos no Recife. Então, o que a gente enxerga aqui já é um processo ocasionado por esse crescimento, por essa urbanização desordenada. Será que, de fato, a ocupação dessas pessoas próximo a esses mananciais, próximo ao mangue, é o ideal? A gente tem várias consequências aqui. A possibilidade de transmissão de doenças, né? A gente tem aí os maruins, que de noite encalombavam o corpo dos meninos. A gente tem também a questão das aves, né? Os urubus, que estão sempre ali próximo. A gente tem também até mesmo a poluição por parte do curtume, aí, da pele do couro de boi, do bode. Então, várias dessas consequências são ocasionadas por esse desenvolvimento, por esse crescimento aí desordenado, tá? Vamos aqui para os itens. A aglomeração urbana, representada no texto, resulta em... Gente, um ponto que eu gosto muito de salientar nas minhas aulas, professores, sempre que eu vou trabalhar o Enem e qualquer outro vestibular ou qualquer outro concurso público, seja o que for, é que se atentem ao que o texto diz, leiam pacientemente, interpretem e se atentem também ao que o enunciado pede. Tá? De imediato, vocês podem até não saber qual a resposta correta, mas fica muito claro, muito evidente qual é a resposta errada. Ele está me pedindo aqui o que essa aglomeração urbana, esse desenvolvimento urbano desordenado, resultou. Qual a consequência? A consequência foi a conservação do meio rural? De forma alguma. Então, eu posso não saber o certo, mas o que é o errado, claramente, eu vou conseguir identificar, tá? Então, já não é a A. A gente já subiu aí nossa chance de acerto para 25%.
o crescimento da vegetação ciliar, essa mata ciliar próxima a essa região do mangue, dos rios, foi o resultado da aglomeração urbana? Também não. Né? Então, a gente já tem aí mais um item que é eliminado. A nossa chance de acesso já sobe para 33%. Interferência do espaço geográfico, essa aí a gente já começa a ficar na dúvida. Equilíbrio do ambiente das cidades, toda aquela questão do urubu, do curtume, das pessoas vivendo, os meninos sendo atacados aí pelos mosquitos, tudo isso demonstra o equilíbrio? Também não. Então, a gente já sabe que também não vai ser o item correto. Controle da proliferação dos animais. Se a gente for observar todo o contexto, né, existe somente um item aqui que vai se aproximar do item real. Do item que mais vai aí chegar perto de ser o resultado da aglomeração urbana citada no texto anterior. Que seria qual? Item C, né? A gente tem uma interferência do espaço geográfico. A gente tem aí o ser humano com todas aquelas questões, com a poluição, né? Com a ocupação, tudo isso sendo consequência desse crescimento desordenado e, obviamente, chegando aí a espaços que ele não deveria chegar. Então, isso acaba ocasionando uma interferência no espaço geográfico, tá? Vamos nós. Perfeito, professora, perfeito. Olha só. Agora nós vamos para a questão de número 1, tá certo, pessoal? Página 27. Então, fica ligado aí. Questão número 1, página 27. Gegelândia, presta atenção uma coisa, tá? Quem é que vai estar aprovado aqui em novembro na provinha do Enem? Levanta o braço aí. Olha aí. Mais gente, tem que ter... Ah, já sei, o cansaço e a preguiça, né? Mas manda a preguiça embora, ó. Quem vai estar aprovado aqui em novembro no Enem? Levanta o braço. Perfeito, perfeito. Tem a galera de casa aí levantando o braço, tá certo? O que é que você vai se ligar para o Enem? O Enem, ele tem 30 habilidades com 45 questões. Quando eu falei aqui o que a professora estava comentando sobre espaço urbano, vai se repetir. Porque cada questão tem uma orientação a cobrar uma habilidade. Você veja que nessa primeira questão... Está aí em cima, ó, habilidade 11. Identificar registros de prática de grupos sociais no tempo e no espaço. Quando a gente pega, eu queria que vocês fizessem a leitura dessa questão, Valeu. tá, comigo, logo aqui no comando. Eu vou descer aqui e ficar pertinho de vocês. Calor humano. Olha só, daqui a pouco eu subo, viu, Leijane? Vixe, eu não sabia que podia. Joia? Não, ó. Olha só, aqui pertinho de vocês. O que é que está dizendo aí o comando dessa primeira questão? Ele diz assim, ó, a iniciativa governamental, eu grifaria isso aí, vou já dizer o porquê. A iniciativa governamental mencionada representa uma conquista significativa para quem, pessoal? Para quem? Para os pequenos produtores, para os pequenos produtores. Opa, o que é que eu acabei de ler nesse comando? Eu preciso ir no texto base e vou buscar qual foi essa iniciativa governamental, tá certo? Que levou a essa conquista dos pequenos produtores. Na hora que eu começo a fazer a leitura do texto base, o que é que eu vou ter aí, ó? Vou ler o texto base. Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF. É um programa de crédito fundiário. Olha aí, associe comigo. O que foi que o comando pediu? O comando falou de uma iniciativa governamental, não foi isso? Beleza? Para ajudar quem, hein, Gegelândia? Para ajudar quem? O pequeno produtor. Perfeito. Aí na hora que você começou a ler o texto, você já identificou, ó, Programa Nacional de Crédito Fundiário. Tá? É um programa de crédito fundiário e possui 3 linhas de financiamento. Quais são as 3 linhas de financiamento? Combate à pobreza rural, Nossa Primeira Terra, consolidação da agricultura familiar. O empréstimo é pago ao banco. A linha que o trabalhador rural poderá acessar depende do perfil e do patrimônio familiar. Ok?
que é que o GGzinho aqui aconselha vocês? Leiam a fonte também, porque às vezes a fonte é um instrumento Sim. que vai lhe garantir maior conhecimento. Com certeza. Então você vai lá na fonte, vê Esmeraldo, Gema, Silveira, Neto, Cajá, Daiane, né? Os autores aí, políticas públicas para os povos do semiárido, avanços e desafios. GGlândia, pensa comigo, ó, tá certo? O que é que nós temos aí de opção correta para essa questão? Qual é a ideia da iniciativa governamental que foi mencionada, tá? Para ajudar esses pequenos produtores? Promove o desenvolvimento sustentável das áreas rurais, complementa as políticas públicas de combate à pobreza, facilita a inserção desse grupo na modernização agrícola, incentiva a comercialização garantida da produção ou prioriza a reestruturação fundiária na vida social? O que é que nós temos aí? Vocês marcariam qual opção? Hein? Olha só, nós temos uma política que vai garantir principalmente para o pequeno produtor, não é isso? Quando você tem essa questão da consolidação, você tem aí o combate à pobreza, você tem a consolidação da agricultura familiar, deixa eu falar aqui um lance para vocês. É importantíssimo políticas públicas que incentivem a agricultura familiar, porque ela vai gerar um emprego local. A agricultura familiar, ela vai produzir mais para o mercado interno, tá certo? Lembrem-se disso. Quando a gente fala da agricultura patronal, da agricultura de grande escala, nós vamos estar falando de uma agricultura mais voltada para o mercado externo, para o mercado de atingir as grandes vendas das commodities. GGzinho, o que é que são commodities? Vocês já ouviram muito esse termo, né, nos livros? As commodities. Commodities agrícolas, commodities minerais, são produtos exportados de maneira bruta. E se eles são exportados de maneira bruta, eles não têm um grande valor agregado. Se a gente fala de commodities agrícolas, nós estamos falando, me dá um exemplo de commodity agrícola. Me dá um exemplo de commodity agrícola. A soja. Soja. Perfeito. Uma outra commodity agrícola. Agora eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Falou de agronegócio, falou de agricultura, vocês têm que botar na cabecinha de vocês uma outra coisa. Tem duas grandes regiões no Brasil em que o avanço das fronteiras agrícolas é muito intenso e vai provocar fortes e vem provocando fortes impactos ambientais. E aí já vai para a competência 6, que é sociedade e natureza. Quais são as duas regiões do Brasil em que esse avanço das fronteiras agrícolas, eles são de grande intensidade e que também é figurinha carimbada no Enem? Quais são as regiões? Pois eu vou chegar pertinho de vocês e eu vou dizer porque é segredo. Só vocês vão acertar essas questões. Anota aí, ó. Centro-Oeste, Centro-Oeste. Aí você bota igual Cerrado. Tá certo? Centro-Oeste igual Cerrado. E a outra região? Você coloca Norte, tá? Você coloca Norte. Aí você bota Floresta Amazônica. Beleza? Centro-Oeste Cerrado. Região Norte, Floresta Amazônica. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha a vocês. Quais são os dois biomas que nesse instante vocês estão vendo todo dia, dia e noite, nas redes sociais, na TV, que estão sofrendo maior agressão com incêndios, com as queimadas intensas? Quais são os dois biomas? Floresta Amazônica e o Cerrado. A GG tem o Pantanal também, tem. Não esqueçam de fazer sempre essa associação. Tá, o Enem vai perguntar o quê? Causa, consequência, como mitigar
E o que é mitigar? Diminuir, minimizar aquele impacto. E se é para minimizar aquele impacto, nós vamos usar, sabe o quê? Desenvolvimento sustentável. GGlândia, o que é desenvolvimento sustentável? Promover desenvolvimento econômico, equilíbrio ambiental, social e... Tá certo? Isso é o desenvolvimento sustentável. Precisamos ter desenvolvimento comercial? Precisamos, mas precisamos preservar. Tá certo? Se eu tenho a vegetação, vou dar uma outra dica aqui para vocês, ó. 50% do que chove na Amazônia é proveniente da própria floresta. E se eu derrubo a floresta, o que é que vai acontecer com o índice de chuva? Aumenta ou diminui? Vocês gravaram isso, pessoal? Quantos por cento de chuva na Amazônia é proveniente da própria floresta? 50%. E se eu estou desmatando, o que é que vai acontecer com o índice de evapotranspiração e formação de nuvens? Vai diminuir. Nós vamos deixar de ter rios voadores para ter rios de fumaça como nós vimos. Para ter a chuva preta como nós estamos vendo. É importantíssima a conscientização. Toda e qualquer atividade econômica, ela deve estar associada às práticas de desenvolvimento sustentável. Esse é um grande recado, competência 6 do Enem, Sociedade e Natureza, e é meio ambiente puro. Então ele vai cobrar causa, ele vai cobrar consequência, ele vai cobrar como minimizar esse processo. Tá joia? Professora, questão próxima sua. Vamos lá, continuando aqui. Ainda passando por essa questão do desenvolvimento, pela urbanização, outro ponto também, a gente citou aí o meio ambiente, né? As queimadas que estão muito presentes agora e que a gente já viu essas consequências até mesmo aqui no céu de Fortaleza, né? Mas a gente tem também mais uma causa aí desse processo de poluição do meio ambiente, que é a concentração industrial, gente. Como o próprio professor falou, a gente vai ter aqui, o GG falou, né? A gente vai ter diversos pontos que vão culminar nesse processo de degradação do meio ambiente, nesse processo de degradação do nosso planeta. Seja no processo de desenvolvimento econômico, nessa necessidade, a gente precisa se alimentar, precisa se desenvolver, com certeza, mas a gente também precisa cuidar. Seja no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento industrial, no tecnológico, na ocupação, todos eles têm causas, né, obviamente, e todos eles têm consequências, tá? Nós temos aqui a concentração industrial, né, reflete um desenvolvimento econômico que favorece certas regiões, gerando desigualdades sociais. As questões que eu trouxe aqui para vocês hoje, elas são bem pautadas nessa questão da desigualdade. Desigualdade da ocupação de uma determinada região urbana, desigualdade na concentração das indústrias que vão ser instaladas em uma determinada região qualquer aí do globo, tá? E a gente tem aqui a concentração. O que é essa concentração? O que é concentrar? É determinar que uma área em específico receba uma maior quantidade, independentemente do que seja, né? Aqui a gente tem a produção fabril concentrada em uma determinada região. E essa concentração fabril, ela também vai causar impactos naquela região, nas cidades, no desenvolvimento das cidades e das regiões, tá? E, obviamente, isso vai influenciar no fluxo e na estrutura do mercado de trabalho, tá? Um ponto que eu posso citar para vocês aqui, um exemplo aqui na prática, é a cidade de Maracanaú. A cidade de Maracanaú é um polo de concentração industrial. Muitas das indústrias que estavam presentes aqui no centro da nossa cidade tiveram que ser redirecionadas e acabaram se instalando nessa região, na região aí do polo industrial do Maracanaú, tá? Então, se a gente for ali na região industrial do Maracanaú, muitas das indústrias eram oriundas aqui, do centro de Fortaleza. Então, isso é concentração industrial, tá? E aí eu queria mostrar aqui para vocês uma questão presente no Enem que fala justamente sobre essa concentração industrial, tá? Dessa dinâmica espacial que é resultado desse processo de concentração industrial aí no nosso país. A gente tem aqui um mapa que fala justamente, olha só, da expansão da fronteira agrícola, né? E o período em que esse processo de expansão da fronteira agrícola, ele começou, que ele se fortaleceu e ele se ampliou. E aí a gente tem a parte principalmente, né,
Década de 70, início da Revolução Verde, aqui no nosso país, a gente tem principalmente a região litorânea, nossa primeira região ocupada, e que concentra hoje a maior parte da população. Então, ela concentra não só a população, mas concentra também o início do nosso processo de concentração industrial. A indústria vai estar onde tem mão de obra barata, né? 80, a gente tem principalmente a região centro-oeste, a gente tem aí Mato Grosso, Distrito Federal, né, Goiás, concentrando esse processo aí de avanço da expansão da fronteira agrícola. 90, a gente tem aí o Nordeste um pouquinho do Norte, né, ali Tocantins, Bahia. E 2000, a gente tem aí o avanço, literalmente, pela região norte, tá? E se fortalece aí esse avanço na região norte, inclusive até hoje, como o professor acabou de falar. E essa dinâmica espacial, esse processo de crescimento aí da concentração industrial, esse avanço aí da expansão da fronteira agrícola, obviamente, e quando a gente fala aqui da fronteira agrícola, a gente está falando desse avanço de concentração industrial. Por quê, professora? Por que você colocou lá a concentração industrial e agora essa questão? Porque a indústria do campo é a principal responsável por esse avanço, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha aí a concentração da tecnologia das grandes indústrias, das grandes produtoras dessas commodities dentro desse ambiente rural, desse ambiente do campo, tá? E essa dinâmica espacial, ela expressa o quê? O mapa, ele viabiliza aí, expressando o quê? A fragmentação da rede urbana. A rede urbana, ela se fragmentou ali, segundo o que o mapa apresenta. A mecanização do setor primário, a criação de reservas ecológicas, estagnação do mercado interno ou a concentração da produção fabril. Essa aqui está muito fácil, né? Por tudo que a gente aí falou, fica bem claro aqui para a gente que nós temos a mecanização do setor primário. Se eu tenho aqui a indústria, principalmente a indústria no campo, possibilitando esse processo de desenvolvimento nessa região e se concentrando, é a mecanização do setor primário que está avançando aqui nessa região. E o mapa, ele deixa isso bem claro. Inicia-se aí, principalmente na região litorânea, depois passa para a região central, e a partir dessa região central, ela vai se abrangindo aí as demais áreas, né? É isso. Olha só, galera, só para completar aqui esse detalhe, à vontade, tá? Vou aproveitar o seu mapa aqui, Lidiane. Pode voltar. Essa questão eu acho belíssima. Porque Linda. Ela faz o seguinte, observem esse mapa e eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Quando a gente tem 1990 e 2000, se você pegar 1990 e 2000, quais são os estados que nós estamos pegando? Ó, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Matopibá. Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Que isso é chamado, sabe de quem? Novas fronteiras agrícolas. Exatamente. Perfeito? A galera começou a ocupar o cerrado, chegou lá na Amazônia. Aí chega a legislação como o novo Código Florestal. Florestal brasileiro. Aí diz, ei, aqui na Amazônia 80% de uma propriedade que tem acima de 5 módulos fiscais, tem que ser criado como reserva legal. Aí a galera, eita, e agora o que é que nós vamos fazer? Precisamos de mais terras para poder plantar. E se viesse para a Caatinga, aqui na regiãozinha Nordeste, a propriedade só poderia ter 20% como uma reserva legal. Aí os caras, ó, vamos começar a correr para cá. Aí vieram para o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E já estão chegando em qual estado agora? Ceará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Lembre-se disso. Quando falar de novas fronteiras agrícolas, como é que é a siglazinha dos 4 estados? Matopiba ou Matopiba? Né? Faz. Tá certo? Vamos lá, falou de novas fronteiras agrícolas. Como é que a gente vai dizer? Matopiba ou Mapitoba. Beleza? De boa? Não? Qual é a dúvida? Diga aí. A última. Os caras produziam aqui. Beleza?
Aí dos anos 92 mil vieram para onde? Para cá. Quais estados? TO, Tocantins. MA, Maranhão. PI, Piauí. E BA, Bahia. Ok? Aí isso é chamado de novas fronteiras agrícolas. A gente chama de quem? Mapitoba ou Matopiba. Fechou agora? De boa? Detalhe. Aí, já está fazendo a musicazinha aqui, ó. Né? A galera começou a destruir todo esse processo de vegetação. Aí formou-se uma área de desmatamento intenso, que ficou sendo chamado de Arco do Desmatamento, ou Arco do Desflorestamento, acompanhando, ó, toda essa área que pega a Amazônia legal. De boa? Vamos nessa? Show? Show. É isso aí. A questão é belíssima, Lidiane. Sim, eu acho bonita. essa questão muito bacana. Dá Vamos pra para trabalhar uma muita questão coisa. aí, questão de número 2. Vamos lá. Aí, já estão comemorando aí, ó, a vitória de vocês. Tá vendo, ó? Tá vendo aí? Diz assim, ó. Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Tá? Então, eu quero que vocês leiam aqui o comando, ó. A feição fisiográfica mencionada é típica do domínio do ou da. Vamos lá. Feição fisiográfica. Vamos para o texto. O texto diz assim, ó. A área core do domínio morfoclimático tropical atlântico. Moro num país tropical, abençoado por Deus. E bonito, né? E lindo e maravilhoso. Tropical Atlântico. Grifa esse nome aí na prova de vocês. Tropical Atlântico. Questão 2, página 27, tá, galera? Cujo protótipo é encontrado nos domínios florestados do Brasil de Sudeste. Grifa também Sudeste, que aí você vai saber a localização. Questão 2, página 27. Apresenta a seguinte combinação de fatos fisiográficos. Decomposição funda e universal das rochas cristalinas ou cristalofilianas, de 3 a 5 até 40 a 60 metros de profundidade. Então nós vamos ter aí solos profundos, né? Presença de solos do tipo latossolo. GGzinho, o que é latossolo? Anota ao lado o latossolo. Solo profundo. Tá bom? Latossolo, solo profundo. Ou Red Yellow Podzolic. Superposição de solos devido às flutuações climáticas finais do quaternário. Em sertões sincopados e mamelonização universal. Epa! Grifa também mamelonização. Grifa também mamelonização. Desde os níveis de morros altos até os níveis de morros intermediários. Os domínios da natureza do Brasil, potencialidades paisagísticas. Deixa eu fazer uma perguntinha a vocês. Quais foram as expressões que eu pedi para vocês marcarem? Tropical Atlântico. Depois. Ok. Depois. Latossolo também, né? Latossolo. E a outra, mamelonares ou morros. Agora eu quero que vocês me digam uma coisa. Qual é a resposta dessa questão? Letra, olha aí, estampado. Eu pedi para vocês grifarem Tropical Atlântico, não foi? Olha aí. E eu pedi para vocês grifarem mares de morros ou mamelonares. Por que elas são chamadas assim, ó? São morros do tipo meia laranja. Pegue um melãozinho, parta ele ao meio e você vai ter duas partes. Então, no sudeste brasileiro, principalmente, nós temos uma sequência de elevações de morros que são chamados os mares de morros ou formações mamelonares. Ok, Gegelândia? De boa?
Então, não apareceu lá o gabarito. Acho que eu passei uma a mais. Pronto, professora. Vamos lá, dando continuidade aqui, nada melhor do que passar também um pouquinho pela economia global, tá, gente? Que é um tema extremamente pertinente também, que também é muito presente aí nos nossos vestibulares. A gente vai começar falando aqui, principalmente, de todos esses instrumentos que foram criados aí para que a gente tivesse o estabelecimento dos Estados Unidos, né? Uma superpotência, uma das maiores economias mundiais, se não a maior, no topo dessa cadeia alimentar global. Tá? Os Estados Unidos, ele objetiva manter esse controle. Ele chegou lá, mediante aí diversos acordos, né, conferências como a de Bretton Woods, conferências como a de São Francisco, puseram aí os Estados Unidos no topo dessa cadeia alimentar, que é a economia global. Ele chegou lá se estagnou e vem aí sucessivamente conseguindo manter essa posição. Esses organismos internacionais que foram criados aí para manter os Estados Unidos nesse topo dessa cadeia, é justamente o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, que vão impor regras aí, principalmente para o funcionamento econômico global, tá? E justamente por isso, por ter uma grande representação dentro desses órgãos, os Estados Unidos acabam se mantendo no topo dessa cadeia, tá? E esses órgãos, eles buscam aí, obviamente, quem tem a maior quantidade de cadeiras acaba tendo também a maior influência. Obviamente, os Estados Unidos continuam buscando ampliar sua influência e garantir a estabilidade no mercado global a seu favor. Isso aqui é só um contextozinho básico para que a gente consiga trabalhar aqui a nossa questãozinha, tá? Deixa eu ver aqui. Foi? Não foi? Pronto, agora foi. A nossa questão, ela tem dois textos. Esse aqui é o primeiro texto. Ele fala o seguinte: a Maria identifica na voz de Thomas Barnett uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas aí pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial. Então, eu tenho aí uma área, na voz de Thomas Barnett, uma região que ela é insubordinada, insubmissa e irredutível às normas que foram estabelecidas por esses órgãos que são os principais controladores e administradores da economia global. Tá? E não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. Muitas vezes, eles acabam não seguindo essas regras porque são ínfimos, né? Não estão tão presentes aí nessa questão da economia global, não estão aí ascendendo como, por exemplo, a gente tem aí o Brasil, de grande importância, são ínfimos, são insubstanciais dentro dessa economia global. Tá? E o nosso segundo texto é esse mapinha aqui. Esse mapa, ele representa para a gente áreas de petróleo e gás. É um mapa que vai expressar questões econômicas, as principais questões econômicas hoje, né? Petróleo e gás, vai expressar para a gente alta densidade e variedade germoplásmica. Gente, o que é germoplásmico, né? Quando você olha para uma questão dessa, que você vê essa palavra germoplásmico, você já entra aí em desespero. Mas germoplásmica nada mais é do que a variação de genes e a variação ali de espécies dentro daquela região, tá? A variedade germoplásmica seria justamente essa variação de espécies. Então, se a gente observar aqui esse círculo, né, contínuo, ele está presente ali em regiões como, por exemplo, a Amazônia, que tem uma grande quantidade de floresta e com uma grande quantidade também de seres vivos, das mais variadas espécies. E a gente tem também uma brecha crítica do novo mapa do Pentágono. Esse novo mapa do Pentágono, ele corresponde justamente a uma região que não está inserida ou que não tem um crescimento e desenvolvimento econômico dentro aí desse contexto. Então, casa justamente com o que a gente vem falando anteriormente. Eu tenho um texto que salienta que tem regiões que são insubstanciais dentro desse desenvolvimento econômico, e eu tenho aqui um segundo texto, que é uma imagem ressaltando justamente essa área, que dá para a gente ver direito, mas tem ali os pontilhadozinhos, né? Essa área que corresponde a uma área, de certa forma, mais pobre aí do globo, né? E aí vamos lá para a questão. A
as preocupações do governo estadunidense, expressas no texto e no mapa, evidenciam uma estratégia para... O primeiro ponto que a gente tem que salientar aqui é que ele está ressaltando uma insubmissa e irredutível submissão dessas áreas ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, à Organização Mundial do Comércio. Então, nessas áreas, eu estou tendo aí a insubmissão dessas áreas a essas regras, tá? E a preocupação norte-americana com essas áreas, que está expressa no texto, é justamente o quê? As preocupações do governo norte-americano e no mapa, né, expressas aí no texto e no mapa, elas vão criar uma estratégia para a compartilhamento de inovações tecnológicas, se são áreas insubmissas, que não têm força no mercado mundial, como é que elas vão ter aí essa questão do compartilhamento tecnológico? Se a gente observar essa brecha aí no mapa do Pentágono, a gente vê que são justamente regiões mais pobres aí do globo. Será que o compartilhamento de inovações tecnológicas é condizente com a realidade dessas regiões, já que elas são insubmissas justamente porque a questão estatal, a união nesses estados não tem força para o desenvolvimento suficiente? Então, a gente já consegue comparar aí, né? Promoção da independência financeira, incremento de intercâmbios culturais, ampliação da influência econômica ou preservação de recursos naturais. O item correto aqui é a ampliação da influência econômica. O texto, desde o início, ele já vem ressaltando a insubmissão dessas áreas. Então, se os Estados Unidos, dentro do contexto da economia global, enxerga áreas que são insubmissas, que não estão se submetendo à sua dominação, à dominação da principal superpotência, né? O que ela vai fazer? Criar estratégias para conseguir influenciar essa região. E aí a gente salienta aqui nesse contexto global, desde o período da Guerra Fria, né, que a gente já teve aí uma disputa mundial justamente por conta do alcance, né, que cada uma dessas potências teriam em relação ao máximo que elas poderiam alcançar, o topo aí dessa cadeia da economia global mundial, né? E esse contexto aqui revela justamente quem seria o novo inimigo dos Estados Unidos, né? Quem seria aí que os Estados Unidos teria que combater, já que eu não tenho mais a União Soviética para combater nessa guerra, quem seria as novas regiões que os Estados Unidos combateria nesse contexto da economia global? Aí surge esse mapa, esse novo mapa do Pentágono, que ressalta essas áreas que são insubmissas. E aí ele cria justamente essa estratégia para mitigar, né? Como o professor falou anteriormente. Cria essas estratégias aí para reduzir os impactos dessas áreas insubmissas. De que forma? Tentando ampliar principalmente a influência econômica, a dependência econômica desses países aí aos Estados Unidos, tá? Perfeito, professora, perfeito. Olha só, vamos lá para mais uma questão, dessa vez questão 3, certo? Olha aí, página 27, questão 3. E mais uma vez, eu quero que você fique bem atento ao que diz a habilidade dessa questão. Olha só, ela diz o seguinte: analisar o papel da justiça. Olha aí, papel da justiça como instituição na organização das sociedades. E qual é o papel da justiça para organizar a sociedade? Se nós, sociedade, estamos necessitando da melhoria de algo e lutamos em movimentos sociais para conquistar nossos direitos, nós vamos para cima. E cabe à justiça fazer o quê? O papel dela na organização do contexto da sociedade. O que é constitucional? O que é inconstitucional? Esse é o papel da justiça. Então, a gente vai ler aqui, primeiro, o comando dessa questão, tá? Vamos ler o comando da questão, ó. Nesse contexto, a aprovação do projeto de lei. Grife isso aí, galerinha. Grife isso aí, GGlândia. Do projeto de lei tem por proposta... do projeto de lei, tem por proposta, o que é que essa questão está pedindo para você fazer lá no texto? Ver qual é a proposta do projeto de lei.
Aí, quando você pega o texto diz assim, ó, segundo ela, peraí, eu acho que tem um outro texto antes, pronto, tá aí, ó. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que muda o nome do Dia do Índio, celebrado em 19 de abril, para Dia dos Povos Indígenas. A proposta é de autoria da deputada Joênia Wapichana, da Rede do Paraná. A análise foi conclusiva, o que significa que o texto poderá seguir ao Senado, se não houver recurso para votação pelo plenário. Para o Wapichana, é importante frisar que a contribuição é ofertada pela coletividade e não pelo indivíduo isolado, como remete à ideia do termo índio. Coletividade. Segundo ela, a intenção ao renomear a data é ressaltar de forma simbólica não o valor do indivíduo estigmatizado índio, mas o valor dos povos indígenas para a sociedade brasileira. Olha que texto lindo. O propósito é reconhecer o direito desses povos de mantendo e fortalecendo suas identidades, línguas e religiões, assumir tanto o controle de suas próprias instituições e formas de vida, quanto de seu desenvolvimento econômico, afirma a deputada. Gegelândia, texto lindo, texto belíssimo. O que foi que o comando nos pediu para buscar nesse texto? Olha só, qual é a proposta do projeto de lei? Você leu a proposta do projeto de lei. Agora, qual é a opção que vocês vão marcar? Letra é de emoção. Beleza? É de emoçãozinha. Ressaltar o valor dos povos indígenas. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Essa questão, vocês acham que ela teve um nível fácil, médio ou difícil? Por que ela foi fácil? Porque ela pediu a vocês só o domínio de linguagem. A leitura do texto ia lhe dar a resposta. Qual o papel da justiça do projeto de lei nessa proposta? No Enem, você precisa ter uma coisa que a gente chama de coerência pedagógica. O que é coerência pedagógica? Eu acertar questões fáceis, médias e, por último, difíceis. Se eu acertar mais as difíceis e errar mais as fáceis, o que é que o Enem vai fazer com a sua TRI? Ele vai olhar assim e vai dizer, eita, esse GGzinho aqui, ó, usou o teorema de Chutágoras. Ele chutou. Como é que ele errou 5 questões fáceis e acertou 5 questões difíceis? Isso é a coerência pedagógica. Então, essa questãozinha no Enem, vocês teriam que errar? Nunca na galáxia. Tá certo? Eu falo muito sobre Enem, pessoal. Muitas notícias todo santo dia nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem seguir, é George Wilton 2, tá bom? George Wilton 2. Segue lá o GGzinho, que é todo santo dia informação para vocês. Principalmente sobre Enem. Então, a opção correta dessa questão aí, a letra E. E vamos para a nossa querida mestra aqui, com mais uma questãozinha. Vamos lá, galera. A nossa próxima questão, ela é sobre macrocefalia urbana, tá? E aí, gente, eu retorno mais uma vez, como o professor GG já disse aqui no começo, é um tema carimbado. Essa aposta que ele faz, a gente vai ter que dividir o prêmio, porque eu também vou apostar aí que vai cair essa questão urbana. Trabalho em conjunto. Sim, a gente vai dividir aí o nosso prêmio. Vai cair no Enem. Por quê? Porque envolve diversas dimensões do espaço geográfico. Vai influenciar na questão do desenvolvimento urbano, que casa aí com a questão social, que casa também com a questão ambiental. Então, tudo isso acaba sendo englobado quando a gente fala
dessa questão urbana, tá? E aqui a macrocefalia, ela é justamente uma consequência do crescimento desordenado, do desenvolvimento desordenado que a gente viu lá anteriormente, né? Vamos ver aqui a definição. É a concentração desproporcional de atividades econômicas e populacionais em algumas metrópoles. Então, é como se eu concentrasse uma massa da população em uma determinada região, tá? E isso acaba ocasionando, também fazendo com que a gente tenha aí algumas consequências. Em algumas dessas tais consequências, a gente tem lá a questão também do crescimento da ocupação em áreas aí inadequadas, em mananciais, próximo à beira dos rios e tudo mais, que acaba fazendo em morros, né, como a gente consegue ver aqui claramente na imagem. Então, isso tudo acaba fazendo com que a gente tenha impactos ambientais também. Então, por que a gente garante a aposta que vai ter? Porque envolve várias dimensões, várias habilidades que vocês vão ter que colocar aí em prática, tá? Obviamente, esse processo de macrocefalia, ele é intensificado pelo êxodo rural. Assim como a concentração urbana é intensificada pelo êxodo rural, assim como a concentração industrial, a indústria vai para onde tem mão de obra barata, e onde tem mão de obra barata é justamente a região onde as pessoas saíram do campo e estão em busca desesperadamente de emprego. Então, todas elas aí se ligam, se intercalam e se ligam, tá? Em que grandes massas de pessoas deixam o campo e buscam melhores condições de vida na cidade, tá? Então, todas essas questões aqui que a gente trouxe, elas se intercalam. A questão da mobilidade também acaba entrando aqui nesse contexto, além da mobilidade urbana, né, que é o fácil acesso aí às diversas áreas da cidade. A gente tem também a questão do direito à cidade, porque nós temos direito à cidade, temos direito à cultura, temos direito aí de ser reconhecidos dentro dos nossos espaços culturais. Então, isso também acaba sendo influenciado pelo acesso. Se eu não tenho mobilidade, se eu não tenho acesso, se tem uma área na minha cidade que é destinada somente a uma parte da população, o meu direito à cidade está sendo ferido. Então, tudo isso acaba entrando nessa questão urbana, nessa questão dos direitos, né? Acaba sendo aí mesclados, tá? Dentro aqui dessa macrocefalia urbana, a gente tem uma questãozinha que é bem específica, tá? Macrocefalia urbana pode ser, e olha só, Enem 2022. Algumas das questões aqui que eu trouxe para vocês, gente, são de Enems passados, Enem recentes, tá? E elas estão muito presentes, tá? E sempre são figurinha carimbada. Pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados, o redirecionamento e a convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de várias regiões e cidades, estigmatização de estratos sociais, e tudo isso compromete substancialmente a segurança pública urbana. Óbvio que a gente sabe que tem algumas regiões dentro da nossa cidade, dentro aqui da Grande Fortaleza, que a gente interpreta como as regiões mais perigosas, mais inseguras de se morar, de se estar. E que para essas regiões serem consideradas dessa forma, houve todo um processo de ocupação e redirecionamento de pessoas para essa região. Retirada de pessoas de regiões específicas, que acabaram aí elevando o seu preço, e a recolocação dessas pessoas nessas áreas, principalmente periféricas, e muitas vezes áreas aí que não eram para serem ocupadas, tá? É mais ou menos disso aqui que o nosso texto fala. E aí ele pergunta, o processo de concentração espacial apresentado, ou seja, a macrocefalia urbana, foi estimulado por qual fator geográfico? A limitação da área ocupada, eu limitei uma área específica e isso fez com que houvesse a concentração espacial, o êxodo da população do campo, ampliação do risco habitacional, deficiência do transporte alternativo, ou crescimento da taxa de fecundidade. O item correto aqui é o item B. Lá no início, quando a gente fala aí sobre a macrocefalia, ele deixa bem claro, né? Ressaltando aqui no nosso textinho, que um dos processos de intensificação dessa macrocefalia é o êxodo rural. Por que a cidade de Fortaleza cresceu tanto, a região metropolitana cresceu tanto nos últimos anos? Porque tem uma grande quantidade de pessoas saindo do interior e se redirecionando aqui para a cidade. Seja em busca da universidade pública, em busca do trabalho, em busca de moradia, de melhores condições de vida
de vida, como o texto mesmo coloca. Então, essas pessoas, ao chegarem, nem sempre a cidade tem um planejamento urbano para receber essas pessoas. Nem sempre a cidade tem políticas públicas de qualidade voltadas para receber essa pessoa. E nem sempre a cidade está preparada. Às vezes, esse contingente populacional é gigantesco. Ele é muito rápido, né? É muito rápido também e é gigantesco. Então, a cidade não está preparada para receber essa quantidade de pessoas. Então, o que é que acontece? Essas pessoas são imediatamente enviadas para regiões periféricas, para regiões específicas. E aí, isso acaba fazendo com que esse êxodo rural, essa saída da população do campo e chegada na cidade, acabe fazendo com que haja um processo de concentração espacial. As pessoas, elas não vão ocupar as áreas mais nobres e ricas da cidade. As pessoas que vêm do campo, elas não vão ocupar a beira-mar. Elas não conseguem, não têm poder aquisitivo para isso. Elas vão ocupar que região? A região que muitas vezes é a mais insegura, é a que tem menor planejamento, é a região que não deveria receber esse contingente populacional. E é a que mais infla, é a que mais cresce, que consequentemente é a região periférica, tá, galera? Vamos aqui dando continuidade com o professor GG. Vamos nós. GGlândia, vamos nós. Olha só. GG, vai ter questão no Enem de imagem, gráfico, mapa? Vai. Ei, GG, tu já viu a prova do Enem? Eu vi a matriz de referência. E a matriz de referência me diz o que vai cair. Tu lembra daquele questionáriozinho que a gente ia fazer assim, ó? Tio, tia, tem prova quarta, faz um questionário. Não era assim que às vezes a gente fazia? Tá? A matriz de referência do Enem é esse questionáriozinho. A habilidade diz o que vai cair. Como vai cair o assunto. Aqui você diz que é necessário interpretar representações gráficas e cartográficas. Tá certo? Então, quando você olha para essa imagem, vamos lá. Leiam comigo, tá? Nós estamos na quarta questão, né? Página 28. Quarta questão, página 28. Então, diz assim, ó. O mapa espacializa um recurso natural. Eu, fazendo a prova, grifaria recurso natural. Com alto potencial para a ocorrência de. Com alto potencial para a ocorrência de. Olhei lá no mapa. Quando eu olho o título do mapa, tem assim, ó. Rochas ígneas. Opa! Já achei qual é o recurso natural. Então eu grifo, ó. Rochas ígneas da Amazônia Legal. Aí eu vejo o mapa e olho lá embaixo, na legenda, a área da ocorrência de rochas ígneas. Sabe o que é que vocês vão anotar aí para vocês? Ao lado onde tem assim, ó, rochas ígneas, vocês colocam ou magmáticas. Rochas ígneas ou magmáticas. Certo? Rochas ígneas ou magmáticas. Beleza? As rochas ígneas ou magmáticas, elas foram o primeiro grupo de rocha que se formaram. O magma, um caldo de minerais em elevadas temperaturas, começou a resfriar. E isso sabe quando foi? Lá no pré-cambriano, certo? Lá no pré-cambriano, a primeira era geológica que nós temos. 4,5 bilhões de anos. Aí o que é que acontece? Ó, rochas magmáticas ou ígneas, nelas nós encontramos os minerais metálicos. Ferro, manganês, bauxita, tá certo? A opção correta para essa questão vai ser jazidas de minerais metálicos. GG, essa questão já caiu quantas vezes no Enem? De 2015 a 2022, entre primeira e segunda aplicação, 4 vezes. 4 vezes. É recorrente demais. É. Né? Sempre no mesmo contexto. Às vezes um mapa, às vezes um texto, mas sempre procurando as jazidas aí dos minerais metálicos, viu? Exatamente. Então, os minerais metálicos, nós vamos encontrar em rochas magmáticas ou ígneas.
e que são datadas de quando? Pré-cambriano. Lidiane, já imaginou, vou contar aqui um segredo, ainda bem que é gravado, se esse ano, ao invés de minerais metálicos e rochas ígneas, vier rocha sedimentar, aí se no texto ou na imagem vier rocha sedimentar, nas opções nós vamos encontrar o quê? Combustíveis fósseis. GGlândia, entenderam? Anota essa dica para vocês. Vai cair essa questão. Vai. E vai ser mais uma da dupla aqui. Sim. Anota aí, ó. Rochas sedimentares. Já que vocês anotaram rochas ígneas, anota aí, ó. Rochas sedimentares. Anotaram? Igual combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? Aí se você quiser, ó, depois de combustíveis fósseis, abre parênteses. Aí você coloca carvão mineral e petróleo, fecha parênteses. GG? Joinha, joinha? Ok? Então vamos lá, recapitulando. Lidiane, se eu falo rochas magmáticas ou ígneas, eu vou encontrar o quê? Jazidas de minerais metálicos. Se eu falo rochas sedimentares, agora vocês. Rochas sedimentares, nós vamos encontrar o quê? Combustíveis fósseis. Quais são os dois grupos aí que a gente colocou? Carvão mineral e petróleo. E se caísse o cinturão carbonífero, ou olha que questão bonita. Então a opção correta dessa daí ficou letra B de beijinho, né? B de beijinho. Minha querida, mais uma sua. Tá, vamos lá. Essa aqui é do Enem PPL 2023. Para quem não sabe o que é PPL, é um Enem para as pessoas com privação de liberdade, tá? E essa questão ela é extremamente interessante, porque ela é uma questão que envolve aí latitude e clima, que são conceitos base aí da geografia. Vamos lá. Belém é cercada por rios, mas é a água que vem lá de cima que altera o ritmo da cidade. Quem vive na capital paraense sempre sai de casa com uma dúvida e uma certeza. Sabe que vai chover, só não sabe quando. No Pará é assim, ou você marca o encontro antes ou depois da chuva, conta um morador. É quase sempre assim o ano inteiro. Os moradores costumam dizer que só existem duas estações do ano na região, a que chove pouco e a que chove muito. Não tem hora para chover, constata uma moradora. Trabalho, escola, atrasa tudo. Tem que ficar esperando a chuva, passar a chuva na verdade, diz outra moradora. Então a gente já viu aqui, e o professor já citou para a gente, né, o GG já citou para a gente, que existe uma grande quantidade de chuva presente nessa região, devido principalmente à localização dela. E também a uma floresta gigantesca e maravilhosa que está presente aí na região, que acaba influenciando nessa quantidade de chuva, né? Que forma até o que a gente chama de rios voadores, tá bom? E aí a gente tem aqui um fator geográfico. Gente, existem fatores que eles influenciam aí nas características climáticas. A altitude pode ser um fator, a localização daquela região pode ser um fator, a proximidade ou a distância com o mar pode ser um fator, que vai modificar as características do clima daquela região. E aí ele vem perguntando aqui justamente qual fator geográfico favorece a condição climática da cidade citada no texto. A cidade citada no texto, Pará, fica localizada em que região do globo, pelo amor de Deus? Próximo à linha do Equador. Então, essa cidade, ela recebe uma incidência de calor gigantesca. E ela tem uma floresta imensa, que está ali disponibilizando o tempo todo uma grande quantidade de vapor de água para a atmosfera. Então, a gente tem calor e tem umidade. Essa umidade sobe por conta desse calor, e quando chega nas camadas aí mais externas da Terra, se resfria, forma nuvens, e a gente tem a chuva. Então, a gente acaba tendo uma grande quantidade de chuva devido a quê? A localização dessa cidade. E essa cidade está localizada na linha do Equador.
tá? E a linha do Equador é uma região de baixa latitude. Por que baixa latitude? A gente tem que a linha do Equador é latitude 0. Então, a contagem aí da latitude, que é a distância medida em graus de qualquer ponto aí da superfície da Terra até a linha do Equador, começa aí, no 0. E vai até o Polo Norte e o Polo Sul. No Polo Norte, a gente tem o máximo de 90 graus, então são as altas latitudes. Nas altas latitudes, a gente tem o frio. E a gente tem aí o Polo Sul, as altas latitudes, porque também chega a 90 graus, mais 90 graus sul, e mais uma vez o frio. Na região central, que é a região em que a gente tem o recebimento de luz solar direta, a gente tem calor. Calor que, juntamente com a floresta, causa aí o aumento das chuvas. Então, qual o fator geográfico que favorece a condição climática, ou seja, a quantidade de chuva em excesso que a gente tem na região ali do Pará? A baixa latitude. Porque a região, o estado aí citado, né? A cidade citada, ela está localizada justamente próxima à linha do Equador, que é a latitude 0, tá? É uma questão aqui também bem tranquilinha, daquelas questõezinhas fáceis, né? Que vocês não podem errar de maneira nenhuma, tá bom? Meus queridos, olha só. Estamos chegando no nosso momento final, né? Por mim, eu passaria aqui 10 horas com vocês, né? Mas assim, dei uma olhadinha nesse material com muito carinho, preparado por nós dois. Percebam a relação das habilidades com o que a questão pede, tá certo? E o que vocês precisarem, vocês podem procurar coordenação ou então vai lá nas nossas redes sociais, que aí é com prazer. George Wilton 2. Leideane Lima, tá? Pronto, tá certo? Queria agradecer demais e parabenizar vocês por esse momento, que vocês que estão aqui, ficaram até agora, não tenho nem dúvida, estão mais do que no caminho certo da aprovação na nossa provinha do Enem. Exatamente. Muito obrigado pelo carinho, né, pela recepção. Essa aqui foi minha primeira aula aqui junto com vocês. E eu já tive aí. E todo o esforço, todos os sábados, todos os domingos, todos os finais de semana, todos os dias da semana que vocês estudarem vai valer a pena, tá? Eu garanto para vocês, tá, gente? Bom retorno para casa de vocês. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu.